Bom dia, queridos. Bom dia, minhas queridas irmãs. Todos vocês, amigos. Desejo um bom domingo, um domingo cheio de bênçãos, debaixo da graça do Senhor e fortalecidos no Senhor, com a esperança de que estamos vencendo, estamos chegando vamos sair fora desses dias difíceis, dias desafiadores, dias que com certeza tem provado a nossa fé, mas também tem servido para crescimento, para aprendizado, para um tempo especial na presença do Senhor. E como parte desse processo pastoral, desse processo de aprendizado, eu quero deixar uma palavra para vocês em 2 Timóteo, a epístola de 2 Timóteo, a epístola pastoral de Paulo a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 4, do versículo de 6 até o versículo 18. Lemos assim na palavra do Senhor: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à nossa palavra. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é uma palavra do apóstolo Paulo, que está encerrando a sua carreira de fé, a sua carreira ministerial, que está chegando ao final, como ele mesmo diz, o tempo da minha partida é chegado. Portanto, é um homem que está aqui abrindo o seu coração de forma muito pessoal, de forma muito íntima, para o apóstolo, para o seu filho na fé e o pastor que ele está deixando em seu lugar, Timóteo, que está sendo um dos que vão continuar, vai continuar aí a sua carreira. E nesta carta, ou nesta parte desta carta, nós percebemos muitas coisas que nos desafiam como gente, como pastor, como ser humano. Porque nós vemos um homem que dedicou a sua vida à plantação de igrejas, dedicou a sua vida a treinar pessoas, dedicou a sua vida e o seu trabalho foi amando, investindo sua vida em outras. Plantou várias igrejas e agora ele está terminando a sua carreira de maneira aparentemente, do ponto de vista humano, muito triste, porque ele está preso, está condenado à morte e também se sentindo só.
abandonado. Diríamos que seria um fim melancólico, um fim injusto para uma vida que serviu tanto ao Senhor, que merecia talvez um fim melhor do ponto de vista humano, se nós fôssemos analisar somente do ponto de vista aqui material. Mas naquela época e naquele contexto era o risco que se tinha em servir ao Senhor. Ser preso, perseguido, condenado e morto. Muitos foram mortos por causa do Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo está agora nesse momento definitivo, nesse momento final, dizendo algumas palavras para Timóteo, escrevendo a Timóteo, pedindo para Timóteo de ter com ele depressa, antes que chegue o inverno, porque ele precisava inclusive de uma capa que ele tinha deixado na casa de Carpo. E numa circunstância dessa, né, na circunstância que Paulo está vivendo, se fosse um homem comum, provavelmente ele estaria murmurando, estaria talvez desanimado, cheio de mágoas, né? E talvez não fraco, mas ele fortalecido no Senhor. O apóstolo Paulo, nesse texto, reafirma que mantém a sua fé, que preserva a sua fé, reafirma a sua confiança em Deus, reafirma algo precioso para nós. E ele faz algumas declarações que eu gostaria de trazer para a nossa meditação. Não só esta percepção de que ele está terminando a sua carreira, que ele combateu o bom combate, mas principalmente nas linhas e entre linhas, né? Aqui a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo faz algumas declarações. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina o perdão em vez da mágoa. É interessante. Ele diz que isto não seja posto em conta. Quando ele diz que todos o abandonaram, que tendo amado o presente século, me abandonaram, e se foram para uns foram para Tessalônica, o Crescente foi para Galácia, Tito para Damácia. E ele vai falando do abandono e vai falando também de um homem que lhe causou muitos males, Alexandre. E ele vai dizer que foi abandonado no versículo 16. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Ante todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Portanto, um homem que dedicou a vida a outros, seria natural que nesse momento que ele mais precisava, mais estava carente de uma assistência, aparecesse algum amigo, algum irmão que estivesse com ele naquele momento. Mas o que o texto diz é que todos me abandonaram. É difícil, né? Ser abandonado, ser traído, ser rejeitado, ser esquecido por quem a gente ama, por quem a gente investiu, por quem a gente dedicou a vida. Muito difícil. Mas o apóstolo Paulo diz que isso não seja posto em conta. Portanto, eu quero dizer para você que quando você tiver motivos de sobra para guardar mágoas, ou quando você for traído, abandonado, ou quando você sentir que você foi injustiçado, lembre-se desse apóstolo Paulo. Ele muito mais, mas ele não guardou mágoas. Portanto, queridos, nós devemos ter cuidado para que o nosso coração não seja azedado, não seja contaminado com esses ressentimentos, com essas mágoas que muitas vezes querem envenenar o nosso coração, destruir a nossa paz e nos matar, porque quem guarda mágoa é como quem é picado por uma serpente, por uma cobra, e espera que o veneno mate o outro, quem lhe picou. Por isso você tem que eliminar o veneno do seu coração, a mágoa, porque senão você não termina bem, não é uma boa forma de terminar a sua carreira com mágoas no coração. O apóstolo Paulo libera perdão em vez de mágoa. Em segundo lugar,
ele se fortalece em vez de se desanimar. Ele é fortalecido em vez de deixar que o desânimo tome conta do seu coração. Ele diz que todos me abandonaram. Mas ele diz logo em seguida, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Queridos, a nossa força está no Senhor. Tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa cidadela, o Senhor é o nosso refúgio. Nós não devemos esperar que os homens, que são tão falhos, que são limitados, eles atendam as nossas expectativas. Como eu já falei aqui, quando Jesus foi no Getsêmani e deixou seus amigos ali para vigiar com ele, quando voltou estavam dormindo. Jesus disse, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Na angústia, Jesus enfrentou sozinho, ele e o Pai. Da mesma forma, o apóstolo Paulo aqui, mesmo abandonado, mesmo no primeiro julgamento, tendo sido condenado, ele teria um outro julgamento, um segundo, um tipo de apelação, no qual também ele foi condenado e foi decapitado logo em seguida. Nesse momento crucial, sendo julgado e prestes a ser executado pelo algoz, pelo inimigo, ele diz, mas o Senhor me revestiu de forças. Queridos, continue olhando para o Senhor. A nossa força está no Senhor. Ele é a nossa força. Se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para as pessoas, se você olhar para você mesmo, você não tem força suficiente. E nós não há força. Mas quando nós cremos e olhamos para o Senhor e buscamos o Senhor, não só Ele nos assiste, Ele está presente, Ele é o Deus presente, nosso socorro bem presente, Ele também é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa força. Em terceiro lugar, Paulo declara que ele não perdeu o propósito pelo qual ele veio ao mundo, pelo qual ele foi salvo. Em vez de ser frustrado, ele continua entendendo que está cumprindo o propósito de Deus. Ele diz, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Foi para isso que o apóstolo Paulo foi salvo e escolhido. Nós lemos isso em Atos capítulo 9, quando o Senhor o chamou e disse, eu estou te separando para você ser luz para os gentios, para você ser uma bênção para os gentios, para você pregar o evangelho aos gentios. Gentios, queridos, eram todos que não fossem judeus, porque até então o evangelho estava restrito ao judaísmo, aos judeus. E o apóstolo Paulo é aquele missionário que vai desbravar, vai levar o evangelho a outras nações, nações gentílicas. E ele vai fazer com que o evangelho vá se expandir para outras nações, além dos judeus. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, o Senhor me assistiu e me deu mais uma chance de continuar vivendo, para que eu possa cumprir o meu propósito, para que por meu intermédio a pregação seja plenamente cumprida. Querido, se você tem senso de propósito, se você sabe qual a razão da sua vida e pela qual você está vivo, esta razão que lhe faz acordar todas as manhãs e viver, você vai entender que todas as coisas estão dentro do controle de Deus, não dentro do controle dos homens. Nós viveremos até o dia em que o Senhor quiser. Nós viveremos até o dia em que o Senhor ainda for servido através das nossas vidas para cumprir o seu propósito aqui no mundo. Paulo sabia que tinha uma missão. Paulo sabia que estava encerrando a carreira, como ele mesmo fala aqui, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, o tempo da minha partida está chegando, é chegado. Queridos, quando nós temos uma missão, quando nós temos um senso de propósito, nós sabemos que o Senhor conduz as nossas vidas para cumprir esse propósito. Nós não morreremos de véspera, nós não morreremos antes do tempo, nós cumpriremos o tempo que Deus determinou para que nós possamos viver, para que vivamos, para que a sua obra seja feita através das nossas vidas. Creia nisso. Em vez de ficar frustrado porque vai morrer ou porque está chegando a hora, ele diz, eu guardei a minha fé e desde agora a coroa da justiça está
está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Paulo tem certeza que viveu para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, e no final ele receberá a coroa da vida, que é o que está reservado para todos aqueles que vivem debaixo desta fé, ou sob esta missão que Deus estabeleceu, que Deus colocou em nossas vidas, que vivem em relacionamento com Deus, que preserva a sua fé. Portanto, Deus está guardando o apóstolo Paulo para que ele viva até completar a sua carreira. Em quarto lugar, Paulo declara que tem esperança. Em vez de derrota, ele percebe que a última palavra é de vitória. Ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A morte não era o fim para o apóstolo Paulo, como não é o fim para ninguém que serve a Deus. A morte não era o fim. Paulo está dizendo: ele me libertou da boca do leão. O diabo, seu adversário, empreendeu toda perseguição, toda luta para ver se destruía a fé do apóstolo Paulo, para ver se fazia negar a Cristo, para ver se o fazia desistir do caminho. Mas ele disse: o Senhor me livrou dessa obra maligna. Ele sabia que a sua vida era preciosa aos olhos de Deus. E o seu adversário tentou destruir, derrotá-lo. Com a sua obra maligna, o tempo todo tentou desviá-lo do caminho, da vida, do céu e da glória que estava reservado para o apóstolo Paulo. Queridos, o inimigo tentará, o inimigo investirá, o inimigo tentará nos destruir. Mas é importante que nós tenhamos esta percepção de que a derrota é negar a Cristo, derrota é negar a fé, derrota é abandonar o caminho. A morte não é derrota. Se morrermos em Cristo, com Ele reinaremos. Se morrermos em Cristo, ressuscitaremos um dia e reinaremos com Ele. Portanto, a obra maligna que o inimigo muitas vezes tenta destruir-nos, matar, destruir, é que nós precisamos ficar alerta, ficar esperto, porque senão nós sucumbiremos, nós não resistiremos e negaremos a Cristo para salvar a nossa vida aqui. E Jesus diz que todo aquele que perder a sua vida por amor de Cristo achará a sua vida eterna, achará a vida eterna, ganhará a vida eterna. O apóstolo Paulo foi executado. O apóstolo Paulo não negou a sua fé. Ele foi tentado, ele foi levado a negar Jesus. Muitas vezes insistiram para que ele negasse a Cristo, como era comum. O imperador exigia que se declarasse que somente ele era Quírios, era o Senhor, e que Jesus não era Senhor. Mas o apóstolo Paulo disse não. E o Senhor o livrou e o levou para o seu reino celestial. Esta é a vitória. Este é o resultado da vida de quem vive pela fé. Eu quero concluir dizendo que o seu coração, nesta manhã, perdoe os que lhe traíram, perdoe os que te abandonaram, perdoe os que te feriram. Deixa para Deus, entrega na mão do Senhor. Deus não te abandonou, Deus não nos abandona. Que o seu coração se revista de força nesta manhã, que o seu coração se revista de força em meio às lutas investidas do adversário, que o Senhor te livre da boca do leão. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. O Senhor cumprirá os seus propósitos na sua vida, na minha vida. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A sua vida só tem sentido em Deus, e é em Deus que você viverá, que você será liberto das obras malignas, das prisões e tudo aquilo que tenta te destruir. Nada poderá te separar do amor de Deus, nem a morte. Portanto, que Deus te fortaleça e que você possa declarar nessa manhã que nós estamos combatendo um bom combate. Estaremos seguindo até terminar essa carreira, guardando a nossa fé, confiando no Senhor, sendo revestido pelo Senhor, até chegar no seu reino celestial. Que o Senhor te fortaleça nesse dia, em nome de Jesus.